humanidade soubesse das riquezas que existem lá nos céus, não viveriam pecando nem sofrendo as tristezas deste mundo tão cruel. No céu tudo é perfeito, sua beleza incomparável, nossa mente não alcança, infinito, inexplicável. Na casa do meu Pai há muitas moradas, assim disse o Senhor, que aguarda um povo vitorioso, um povo vencedor. As belezas do céu hoje são na terra contempladas, na obra desta igreja, no exemplo do primaz. Quando vejo criaturas sofrendo tanto, cheias de pecado e ilusão, sinto desejo de fazê-las conhecer nesta igreja a consolação. Poderão gozar das riquezas do céu, paraíso de glória, o reino do nosso Deus, que bem guardados sob chaves de ouro, preparados por Deus. Seu povo, Prezados irmãos, a partir desse momento vamos dar início ou oficializar a nossa santa reunião. Para tanto, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor. Desejo todas as graças e bênçãos de nosso Deus Todo-Poderoso para todos os irmãos que no ato de fé, de amor e de caridade
vieram à casa de Deus buscar mais da sua graça, o alimento espiritual. Amados irmãos, nosso Deus, junto com a Santa Vó Rosa, com Jesus, seu Filho amado, com a Mãe Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, eles esperam todos aqui de braços abertos. Eles querem nos abençoar, nos fortalecer a nossa fé. Para tanto, precisamos ter essa fé, essa confiança, que esses santos já estão conosco presentes nessa santa reunião. O nosso Santo Irmão Aldo já veio com muitos santos e anjos e quer abençoar a todos os irmãos. Para tantos, vamos então dar início à nossa reunião com a oração. Eu, por gentileza, peço a todos ficar de pé, os que puderem, para fazer a oração para a consagração da nossa santa reunião. Cabeças curvadas, olhos fechados, vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai Celestial, aqui nos encontramos na Tua presença, ó Pai. Sabemos que o Senhor já abriu a janela dos céus e com Teu poder divino, com o Divino Espírito Santo, junto com Jesus, o Teu Filho amado, com a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo já está presente em nosso meio, porque aqui já vieram os santos poderosos para nos abençoar. Aqui está uma parte da família apostólica, ó querido Santo Irmão Aldo, que veio com muito amor, no desejo de alimentar a sua fé. Por isso que nós louvamos, glorificamos todo o reino dos céus, porque sabemos que já estás conosco e quer nos abençoar, quer nos fortalecer para que possamos ser um povo cada dia mais forte, mais santificado, mais consagrado, para que possamos vencer todas as forças do mal. Santo e querido irmão Aldo, eu peço a tua bênção também para aqueles que por motivo justo não puderam aqui estar presente fisicamente nessa reunião, mas estão em suas casas, ou às vezes em hospital, às vezes doente, ó Santo Irmão Aldo, pensando na reunião ou até acompanhando via internet. Por isso peço, Senhor, que envie um anjo, um santo para estar ao lado deles, fortalecendo também a fé. Santo querido irmão Aldo, agora eu entrego todo o trabalho ministerial em tua santa mão. Abençoa os nossos irmãos obreiros, diaconisa, corista, música e regente, que tudo iremos fazer aqui, possamos, ó Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, chegar no reino dos céus com uma adoração de louvor e gratidão, e que o nosso Deus possa nos abençoar e nos dirigir em tudo. Por isso, Santo Irmão Aldo, na certeza que o Senhor está conosco, com santos e anjos, a nos dirigir e a comandar essa santa reunião, eu declaro a minha mão ungida e consagrada, iniciada em teu santíssimo nome, hoje e para sempre. Amém. Vamos cantar o número 1, Igreja Forte. Amém. Amém. Queridos irmãos, agora vamos cantar, dando sequência à nossa reunião com o hino do nosso inário. Vamos cantar o número 93, Quem crer em nossa Vó Rosa. A nós
cantar o número 214. Tão grande é a luta. Tão grande a luta travada noite e dia para manter nossa boa conduta e acesa a luz que sobre nós irradia para manter esta igreja honrada e disciplinada e termos sempre a certeza que esta igreja é santificada. Temos toda a proteção do poder celestial. Vencemos a tentação e derrotamos todo o mal. Sentimos gozo na peleja, lutamos caçando vitórias com toda a realeza do poder da Santa Rosa. Ela é o Consolador que sempre conosco está, como seu sucessor. Santo irmão alto, nosso primaz, vencemos com glória, nos vemos com a Santa Rosa, com o Santo irmão alto e o bendito Senhor Jesus. E para encerrar, ainda vamos cantar o número 161. Nós seguimos a voz. Nós seguimos a rosa e marchamos com fervor, sendo Deus o nosso Pai e Jesus nosso Senhor. A rosa marcha à frente, guarda-meia celestial, nos guiando para o céu e vencendo todo mal. Ó rosa, te louvamos com amor. Amém. Queridos irmãos, dando sequência à nossa santa reunião esta noite, agora passaremos para a parte dos louvores do nosso irmão coralista, ao qual irão apresentar aos céus e também com os hinos de louvor e gratidão alimentar a nossa fé. O primeiro hino tem o título O Primeiro Lugar, número 292. Ó
Ainda vamos ouvir, pelo nosso irmão do coral, um hino que tem o título Um Importante Mandamento, número 82. Amai com sinceridade.
Aí está, amados irmãos, um importante mandamento de nosso Senhor Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e também o próximo como a ti mesmo. Então esse mandamento é um divino mandamento do nosso Senhor Jesus, para todos aqueles que queiram realmente ganhar o reino dos céus e ter um galardão, precisa cumprir com estes mandamentos. E amar a Deus, amados irmãos, também amar o semelhante, também é ajudar o nosso Deus a divulgar essa palavra bendita, a palavra apostólica, aos corações que ainda não tomaram conhecimento desta grande verdade. Esta igreja apostólica está aqui na terra para cumprir uma nobre missão, que é salvar as criaturas de bom coração que não tomaram conhecimento desta palavra bendita, a palavra apostólica. Então, o apostólico fiel, que já conhece esse santo caminho, que já recebeu grandes milagres, o fato de ser um apostólico fiel já é um milagre para Deus, porque é uma vida que dele aqui na terra pratica a sua vontade, é uma vida digna, que é um exemplo para a humanidade. Então, sendo fiel, já é um milagre nesta terra, num mundo tão corrompido, tão cruel. Ser um apostólico fiel a Deus nosso Pai, cumprindo com o seu dever, a sua obrigação, já é um milagre para o reino celestial. Amados irmãos, eu irei passar para a parte das contribuições, irei ler a mensagem que estão nesse boletim, que o nosso irmão do Conselho Deliberativo colocou para o conhecimento e também para esclarecer a necessidade da nossa obra apostólica aqui na face da terra. Eu irei ler a mensagem, os irmãos acompanhem comigo este recado do nosso irmão do Conselho Deliberativo. Está no boletim interno oficial, número 3.610, São Paulo, 29 de julho de 2023, dizendo assim: esta igreja apostólica é do reino dos céus, é um presente de Deus para todos os que queiram herdar a glória celestial e serem felizes enquanto aqui viverem, com paz no coração e sob a proteção e as bênçãos dos santos e anjos de nosso Deus. Diante disso, estimados irmãos, amem e ajudem e deem muito valor à nossa igreja, participando desse caminho de fé. Colaborem efetivamente com suas ofertas generosas e com os seus dízimos, para que possamos cumprir nossa missão de anunciarmos as boas novas de salvação a muitas almas, para que os que creem em nossa mensagem sejam resgatados do pecado pelo sangue do Cordeiro e, por fim, sejam salvos junto a Deus, o Pai. Tenham muito amor em seus corações por nossa igreja, pois, agindo assim, servirão a Deus, a Jesus, ao Santo Consolador e ao Santo Pastor, irmão Aldo. Inclusive terão a sua recompensa, pois grande é o poder que está sobre nós. E a Santa Vó Rosa, com o nosso Santo Irmão Aldo e com a colaboração de santos e anjos, os cobrirão com seu poder e com sua graça, para que nada falte aos que servem a igreja com fé, amor, boa vontade e total dedicação. Amados irmãos, olha que todo o poder do Pai está sobre esta igreja. O poder é imenso, amados irmãos, basta termos fé, temos a consciência que esses anjos e santos estão ao nosso lado a nos ajudar, na nossa vida espiritual e também na nossa vida material. Se um apostólico é fiel, obediente, consagrado, dedicado, e é uma pessoa que realmente converteu ao reino dos céus, e está nessa igreja e ajuda a sua obra, ele conta com esse poder. Esse poder é imenso. Não há nada neste mundo que venha atrapalhar a sua vida aqui na terra. Basta ter fé, confiar, e tudo o que lhe pedir, amados irmãos, o nosso Deus lhe concede, porque é de justiça. Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver ligado em mim, tudo o que pedirei será feito. Então o apostólico fiel, justo, não sofre neste mundo, embora tenha algumas consequências neste mundo, porque vivemos num mundo tão mal, às vezes sofremos alguma coisa, mas é mínimo o que o mundo sofre. Então basta confiar e fazer a nossa parte, que o nosso Deus, Ele nos ajuda. Portanto, unidos vamos trabalhar para que a nossa igreja tenha os recursos necessários, para que possamos realizar tudo o que ainda precisa ser feito
em benefício da obra, em benefício do nosso povo, das nossas congregações e da sede apostólica. Temos muito trabalho à frente, tudo para beneficiar o povo apostólico e todos aqueles que vierem a nós com humildade e sinceridade em seu coração para servir o reino dos céus. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos aos seus bondosos corações para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz, o entendimento a todos quantos aceitarem a nossa fé. Mas, para isso, precisamos do seu apoio financeiro. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Recebam o nosso abraço fraternal e rogamos a Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos e lhe conceda muita paz e toda a proteção celestial para que sejam bem-sucedidos em todo o seu viver. Então está aí, estimados irmãos, mais uma vez, esses apelos aos nossos corações, para que este povo apostólico, que é muito ajudado pelo reino dos céus, que tem todo o amparo celestial, como está no boletim, todo o poder está sobre esta igreja, precisamos então, amados irmãos, ter consciência que essa obra de Deus, ela precisa ser concluída através dos seus verdadeiros filhos fiéis, que ajudam a sua igreja, para que muitas almas ainda possam ser salvas por essa palavra tão bendita, por essa palavra de fé, de amor e caridade. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele conta com todo o seu povo, Ele nos escolheu para isso. Jesus disse essas palavras: não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi e nomeei para que vai dê fruto e o vosso fruto permaneça. Se Jesus nos escolheu, amados irmãos, nessa terra, essas bilhões de criaturas, é porque temos possibilidade de fazer a sua obra aqui na terra. Agora temos que ter fé, temos que ter ânimo, temos que ter coragem para lutar, para que essa obra de Deus, nosso Pai, possa ainda alcançar toda a humanidade, as pessoas boas e humildes de coração, que irão entender e compreender a vontade do reino dos céus, porque precisam conhecer esse santo caminho, precisam conhecer esta igreja apostólica, para que então possam ganhar também um galardão no reino dos céus. Amados irmãos, eu sei que os irmãos têm conhecimento dessa grande verdade, não é necessário prolongar muito na mensagem, porque eu sei que cada um tem feito a sua parte, da forma possível, podem fazer suas ofertas especiais, seus dízimos, e assim irão fazer até o fim da sua vida, porque amam essa igreja e querem ver essa igreja crescer e querem também cumprir com o mandamento de nosso Deus, nosso Pai. Eu deixo essas palavras em seus corações, irei fazer uma breve oração para que Santa Avó Rosa consagre o nosso donativo e os irmãos poderão fazer em seus próprios lugares, se assim o desejarem. Curve a vossa cabeça, eu irei fazer a oração para consagrar as ofertas. Bendita e santa e querida Avó Rosa, querido e santo irmão Aldo, falei algumas palavras aos corações dos filhos para que possam entender e compreender a vontade do reino dos céus. Santa Avó, existem muitas almas nesse mundo, pessoas boas e humildes e sinceras, que não conhecem a Senhora Avó como consolador da promessa de Jesus nosso Senhor, não conhecem o último profeta, o pastor por excelência, nosso santo irmão Aldo, mas irão conhecer, porque aqui estão seus filhos lutando, trabalhando por tua obra, Santa Avó. Abençoa a vida de todos nós, daqueles que trabalham na lavoura, nas indústrias, Avó, multiplique o seu celeiro, nunca deixe faltar o pão de cada dia. Ajuda, Santa Avó Rosa, aqueles também que estão desempregados, a abrir uma porta de emprego para que eles possam ter o sustento e também possam um dia contribuir para ajudar a Senhora aqui na face da terra. Sendo assim, santa e bendita Avó Rosa, que já abençoou, consagrou esse donativo, eu declaro a minha ungida e consagrada para o uso e expansão da tua obra na face da terra. Amém. A nossa irmã irá percorrer o salão, os irmãos podem fazer seus próprios lugares, se assim o desejarem. Tem um aviso aqui, enquanto a nossa irmã percorre o salão, irei ler esses avisos que está nesse boletim para o conhecimento da Irmandade. Novas emissoras e a retransmitir o programa A Hora Milagrosa. Rádio Cultura FM 96,3 Xaxim, Santa Catarina, aos domingos às 22 horas. Rádio Portal FM 92,5,
Apiaí, São Paulo, ao sábado, às 16 horas. Rádio Parecis, FM 92,3, Santa Luzia do Oeste, Roraima, de segunda a sábado, às 4h30 da manhã. Rádio Fronteira, AM 1380, Presidente Prudente, São Paulo, de segunda a sábado, às 12 horas. Inauguração nova congregação, Couto Magalhães, Tocantins. Teremos reuniões de inauguração no dia 29 e 30 de setembro de 2023, às 18 horas, sendo que as reuniões posteriores serão realizadas quinzenalmente na sexta-feira, às 19h30, e a próxima irá acontecer no dia 11 de 8 de 2023. Endereço: Rua 5, sem número, Centro, Coutos Magalhães, Tocantins. Casamento: Foz do Iguaçu, Paraná, Gilvane Anjoleto da Cunha e Viviane Antunes de Lima, em 5 de 8 de 2023, às 15h30. Então, esses eram os avisos pertinentes à igreja, e o demais aviso é ao ministério, não deve ser lido no púlpito. Os interessados devem ler no quadro de aviso. Queridos irmãos, dando continuidade à nossa santa reunião, agora vamos ouvir pela orquestra um hino que tem o título Vem a mim, Jesus te chama. Vamos acompanhar mais essa linda mensagem tocada aos nossos corações.
Prezados irmãos, agora passaremos para a parte da mensagem que estão nesse boletim. Eu agradeço a sua presença, a sua atenção e acompanhe essas mensagens que estão neste boletim para esse final de semana. A primeira mensagem irá falar sobre o batismo. Estamos aproximando o batismo, então, para já preparar os candidatos que têm interesse e querem ir se batizar. Então, ouçam essa mensagem. Mensagem do batismo. O batismo faz parte da regeneração e santificação de uma alma, que, ao se batizar, não pode mais viver na prática do pecado, e nem na desobediência, pois a desobediência nasceu no príncipe das trevas, que perdeu toda a glória que possuía nos céus, por ter quebrado o voto de anjo de luz. Então, está aí, amados irmãos, é uma decisão daquele que irá se batizar, porque irá fazer um voto perante a igreja e também perante o Espírito Santo do Pai. Naquele momento, o batismo se aproxima ao seu trono e ouve aquele voto que aquele candidato batizando irá fazer, morrer para um mundo de pecado e viver somente para Deus. Então, não pode desobedecer mais. Se vier quebrar esse voto, amados irmãos, será cobrado, porque o nosso Deus é justiça, e com a justiça de Deus ninguém escapa. Todos os filhos de Deus, fiéis e obedientes, têm um futuro brilhante à sua frente, a felicidade presente e a felicidade eterna. Mas para isso ser realidade, precisam perseverar na regeneração que alcançaste perante Deus e aos seus santos, neste santo caminho. E os que viviam no erros, nos vícios, praticando o pecado, não voltem atrás. Sejam leais e fiéis à nova vida com Deus. E os que nasceram e foram consagrados na igreja, conservem a unção da vida que receberam ao nascer. Não pequem, não desobedeçam à Santa Vó Rosa e nem ao Santo Irmão Aldo. Sejam obedientes, fujam do mundanismo, das vaidades, das modas inconvenientes aos filhos de Deus, das má companhias, das ilusões, do falso namoro e do escândalo. O escândalo é a causa do erro e do pecado. Portanto, é uma ação vergonhosa, liviana e indecente, que todos os apostólicos devem tomar muito cuidado, pois pode trazer graves consequências para a sua vida e muitas vezes para a sua família, até para a igreja. Então, notem, amados irmãos, que todo aquele que irá se batizar, ou já que fomos batizados, devemos evitar o pecado. Devemos ser sábios e buscar sempre na oração a sabedoria divina para fugir dos erros e não causar escândalo para a igreja. Porque o escândalo, meus irmãos, é um pecado muito grave. Nosso Senhor Jesus disse que aquele que escandalizar, Ele disse que, mas antes não tivesse nascido, amarrasse uma pedra grande no seu pescoço e lançasse no mar. Por quê, amados irmãos? Porque iria atrapalhar a obra de Deus na terra, porque iria causar escândalo, e aqueles pequeninos que Ele disse, que Ele falou, ai daqueles, que afastaram um desses pequeninos, ou seja, o escândalo, meus irmãos, ele é muito terrível, ele é muito mau. Então, todo aquele que já conhece o caminho do bem, o caminho da verdade, precisa ter a consciência, porque precisa ser uma luz nesse mundo, para que não venha escandalizar a sua igreja, porque essa igreja é santa, é do reino dos céus, e ela veio de Deus, ela veio de Jesus, custou muito sacrifício dele, Jesus, a morte da cruz, custou dos apóstolos, muitos sofreram também para falar de Jesus, anunciar esse nome, também da Santa Vó Rosa do Santo Irmão Aldo. Então precisamos ter a consciência que essa igreja, ela não é brincadeira, é a igreja dos céus, ela está aqui com uma missão e está aqui também por uma passagem, e esse tempo vai passar, amados irmãos, e feliz é aquele que assim puder entender e crer e obedecer a sua doutrina e for santo nessa terra, porque esse tempo irá passar, assim como passou o tempo do passado, dos profetas que viram essa terra, cumpriram a sua missão, hoje estão no céu, e venha, como galardão receberam, venha a essa igreja, ajudar esse povo apostólico.
Assim como o tempo de Jesus passou, também da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo estão nos céus, agora é o nosso tempo de trabalhar pela obra de Deus, de divulgar esse nome, não só através das contribuições, mas também através do nosso bom exemplo, nossa vida consagrada, dedicada também, é um exemplo de fé que podemos divulgar ao mundo, que realmente essa igreja é verdadeira e ela é dos céus. Então, aquele que se batiza é um mandamento de Deus que tem que cumprir em sua vida, mas também tem que cumprir com esse mandamento, cumprir com o voto e não quebrar esse voto, porque será cobrado de nosso Deus, nosso Pai Celestial. Aqui continua dizendo assim: aceita o batismo desta igreja com amor e fé, santidade e pureza no seu coração. Aceite como uma grande graça de Deus para a sua alma e sua salvação. Faça o seu voto confiando muito na sua própria pessoa, que irão permanecer fiéis até o fim de sua vida e nunca virem as suas costas para Jesus e nem para a Santa Vó Rosa, pois eles deram sua vida para garantir a sua vida e a sua salvação. Então, note, Santa Vó Rosa muito sofreu para implantar a doutrina e disciplina, junto com o Santo Irmão Aldo, 44 anos nos esclarecendo a verdade do reino dos céus, para que fomos um pouco sábio, preparado por ele, Santo Irmão Aldo, por Jesus e por todos os santos. Agora basta nós aperfeiçoar ainda mais nessa carreira de fé e mostrar ao mundo que somos um povo verdadeiro, um povo digno das graças de Deus. Procuramos mostrar ali a importância e o valor do batismo para a sua vida espiritual e a responsabilidade que precisa assumir como verdadeiro apostólico e filho de Deus. Porém, esperamos contar com o amor, a obediência de todos que aceitam a nossa fé, a nossa doutrina e disciplina como regras de boa conduta em seu viver. Sejam muito felizes e abençoados. Então está aí mais ou menos a primeira mensagem que fala sobre o batismo. Ainda tem aqui uma pequena mensagem que fala dos boletins apostólicos. Eu vou ler também para os irmãos, para falar sobre alguma coisa do batismo. Vamos relembrar algumas mensagens dos boletins oficiais de nossa igreja, desde o início da nossa obra, justamente para os irmãos observarem que nada mudou em relação à nossa doutrina e disciplina, que são únicas e genuínas, conforme Jesus orientou a Santa Vó Rosa e a ela, o bispo e a missionária, para a doutrinação desta igreja. Aqui tem um boletim que já vai fazer 58 anos, dia 21/8, que é agosto de 1965. É um boletim número 356 que fala sobre o batismo. Ainda Santa Vó Rosa estava fisicamente nesta igreja quando o irmão bispo colocou esse boletim com inspiração da Santa Vó Rosa e de Jesus, dizendo assim: pela graça de Deus, realizaremos mais um batismo. Relembramos que o batismo tem um significado profundo, pois é um ato que sempre será levado em conta no juízo divino. Então, é um ato que sempre será levado em conta na justiça divina, é um mandamento de Deus. Todo aquele que se converteu à fé apostólica, todo aquele que já conhece o caminho do reino dos céus, que sabe que essa igreja é verdadeira, que aqui Jesus concluiu a sua missão, enviando outro Consolador na Santa Vó Rosa, e também o último profeta de Deus, que é o nosso Santo Irmão Aldo. Todos aqueles que tomaram conhecimento e crê e vieram ser apostólicos, precisam assumir e comprovar a sua fé, ou confirmar a sua fé no batismo. Então, é um mandamento de Deus, mas também é um ato de muita responsabilidade para aquele que assume esse batismo, porque vai fazer um voto para Deus e para a igreja. Então, precisa cumprir esse mandamento, cumprir esse voto. Não pode ser quebrado esse voto, porque nosso Deus irá cobrar de sua pessoa. Com o batismo coloca-se uma pedra sobre o passado. Isto quer dizer que uma nova criatura surge nascendo para Deus. Além de tudo, o batismo marca a sua disposição de vontade para ficar no reino de Deus, como herdeiro dos céus. Por isso mesmo, o batismo torna a pessoa mais responsável pelos seus próprios atos, exigindo-se a obediência como condição fundamental para permanecer nesta santa igreja. Quem quiser o batismo deve compreender que vai fazer uma promessa de obedecer à santa doutrina e disciplina. Implicitamente fará um voto de obediência a Deus, a Jesus, à sua igreja.
Eis aí porque o batismo precisa ser realizado com muita devoção, com fé sincera e santa, sem nenhum fingimento, nem por conveniência ou por interesses terrenos. Então, notem, amados irmãos, a grande responsabilidade que iremos assumir o que assumimos perante Deus. Aqueles que irão se batizar, irão assumir. Então, precisa decidir em sua vida que realmente quer ser um apostólico fiel, verdadeiro, cumpridor de deveres do mandamento divino, quer ter felicidade, ter saúde em sua vida, material e espiritual, precisa decidir, não ficar adiando o batismo. São pessoas que às vezes têm condições de ir se batizar, porque o batismo, amados irmãos, salvo aqueles que não podem ir batizar, são justificados perante Deus. A nossa Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, justifica aqueles que já muita idade avançada por doença, aqueles que têm, por exemplo, mães com muitos filhos que não podem ir deixar com alguém, pessoas que moram muito longe da sede, condições financeiras também não podem ir. Então essas pessoas são justificadas a Deus, mas aquele que tem condições, fazer um esforço para se batizar, precisa cumprir com esse mandamento, porque é divino, é de Deus. Nosso Senhor Jesus, ele se batizou, ele sendo filho de Deus, nosso Pai Celestial, ele não tinha que confirmar fé e não tinha pecado para sepultar. Ele foi e pediu a João Batista que batizasse ele. Então ele já deu um exemplo de fé. Então todo aquele que queira ser seu irmão verdadeiro e filho de Deus, precisa cumprir com esse mandamento, que é um mandamento divino e celestial. É necessário que o candidato tenha amor e queira chegar mais perto de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e dos santos do reino celestial, por meio de uma vida mais e mais consagrada. Amém. Então, esta era uma mensagem, amados irmãos, do nosso irmão bispo, uma pequena mensagem sobre o batismo. Já vai fazer 58 essa mensagem e vale até hoje, porque é um ato que todos nós devemos ter consciência, e aqueles que ainda não se batizaram precisam ter essa consciência em sua vida, tomar uma decisão de se batizar, morrer para um mundo de pecado, amados irmãos, não ficar passando tempo, porque esse tempo, amados irmãos, ele irá passar aqui na terra. Então, todos aqueles que tiverem a oportunidade de se batizar, se consagrar e de morrer para o mundo de pecado e vir para Deus, precisa então tomar uma decisão em sua vida e ir se batizar. E nós que já somos batizados, devemos pensar em ser cada vez mais fiel. Se ainda há alguns deslizes em nossa vida, mas irmão, temos que ter a consciência, temos que ter a humildade e reconhecer o nosso erro, porque não podemos quebrar o voto. Temos que viver somente para Deus, para Jesus e para a Santa Voz e para o Santo Irmão Aldo, para realmente sermos a igreja santa e verdadeira e que o mundo veja em nós um espelho da verdade, com uma luz divina que brilha em nossa vida, em nossos atos, em nossa justiça. Só sendo assim que teremos capacidade de sermos verdadeiros filhos de Deus e sermos amparados e protegidos todos os dias, todas as horas em nossa vida. Então, essa era a mensagem do batismo. Eu irei passar para outra mensagem que fala sobre a verdade do reino dos céus. Com o objetivo de salvar a criatura humana, quando esteve na terra da Judéia, nosso Senhor Jesus disse para os que ouviam o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendam que a verdade que Jesus se refere é a verdade no sentido divino e espiritual. A origem da verdade é de Deus, o Pai, que foi manifestado na terra pela sua palavra e doutrina, através dos santos profetas e pelo seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Deus é toda a verdade, pois nele não há engano e nem injustiça, mas é bondade, justiça e amor, e com todo o seu poder infinito criou o universo e esta terra e o homem firmado na verdade. Ao criar o ser humano, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí vemos o Pai, o Filho, o Espírito Santo realizando o milagre da criação do homem à imagem e semelhança deles, o homem consciente, espiritual e santo. Deus é a verdade, justiça e o amor, e o seu Filho Jesus é o príncipe da verdade. E ele veio ao mundo para ensinar a verdade do seu Pai. Foi por este motivo que ele afirmou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Jesus é o verbo de Deus, como se refere o apóstolo São João.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele coisa alguma foi feita. E quando estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas. Portanto, Jesus é a essência da palavra de Deus. Foi por isso que ele, ao ser interrogado por Pilato, não negou o seu Pai e a sua missão, mas lhe respondeu: para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Certa vez, quando se dirigia aos judeus, Jesus fez uma afirmação, revelando toda a sua divindade e poder para ensinar o caminho que conduz à verdade e à vida, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho para os céus, por ser a verdade por essência. É a verdade por ser a vida, a perfeição infinita, o princípio da vida, e por isso pôde nos dar a vida. Jesus é o único caminho para ir ao Pai, portanto, a verdade que conduz aos céus, nele e naqueles que ele apontar para representá-lo e ensinar esta verdade. Então, amados irmãos, às vezes, muitas criaturas neste mundo, às vezes, para justificar a sua fé, dizem que Jesus, ele é só o caminho. Só ele é o caminho, não deve crer mais ninguém. Mas aí é um engano, amados irmãos, porque Jesus, ele prometeu que enviaria outro Consolador. Aquele que ele apontar, aquele que ele enviaria, seria que indicar o caminho que ele é Jesus, porque ele ia para o Pai. Ele disse essas palavras ao seu discípulo, dizendo assim, que eu tenho que voltar ao Pai, eu voltarei ao Pai, mas eu não deixarei vos órfãos, enviarei outro Espírito semelhante a mim. E o mundo, às vezes, as criaturas do mundo não entendem essa promessa, meus irmãos, e eles dizem que é o Espírito Santo do Pai. É bem verdade que o Espírito Santo do Pai iria usar uma pessoa aqui na terra para ensinar a vontade de Jesus. Então ele disse que enviaria o Consolador, porque ele era um Consolador. Então, quando esse Consolador viesse, iria convencer as criaturas do pecado, da justiça e do juízo, porque ele ia para o Pai. Então, nota, meus irmãos, que Jesus, ele é o caminho, sim, sempre será o caminho, mas Santa Voz, Santo Romualdo é o que nos indicou o caminho, que é Jesus ao reino dos céus. Eles são os dois santos de grande poder que o nosso Pai enviou à terra para dar conclusão à sua obra de salvação, que é a obra de Jesus, nosso Senhor. Foi por esse motivo que deu autoridade e poder ao seu discípulo para anunciarem o caminho da salvação, dizendo: Ide e pregai este evangelho a todo mundo, quem crer e obedecer será salvo. Portanto, os seus apóstolos tiveram a missão de ser, em nome de Jesus, o caminho e a verdade para os céus. Sua mãe, Maria Santíssima, durante todo este século, tem sido o caminho e a verdade que conduziu e conduz milhares e milhares de almas aos pés de Cristo e aos céus. E todos os que estão ligados a Jesus e fazem a sua vontade, sendo consagrados, obedientes aos seus ensinos, dedicados ao bem e à justiça, com o seu exemplo de boa conduta, podem conduzir muitas almas para o céu. Então, note, meus irmãos, que todos nós também poderemos, através da nossa vida, do nosso viver, do nosso proceder, despertar no coração daquelas pessoas neste mundo, pessoas boas e humildes que ainda não tomaram conhecimento de que essa igreja é verdadeira. Então também nós temos essa missão de apontar o caminho que é esta igreja apostólica, que é Jesus, que através da Santa Voz Santo Romualdo, Jesus voltou nos tempos do fim para restaurar a sua igreja, para que realmente ela possa salvar muitas e muitas almas. Então, através dos nossos exemplos, da nossa vida, nosso proceder cotidiano, nosso lidar, nossa vida lá em casa, na escola, na indústria, enfim, onde estivermos andarmos, se formos luz, se formos verdadeiros, estamos indicando o caminho que é Jesus, que é a Santa Voz Rosa, para que essas pessoas, através do nosso bom exemplo, possam entender e compreender que essa igreja é dos céus e é verdadeira. E neste tempo atuais, nosso Senhor nos aponta o caminho na pessoa espiritual da Santa Voz Rosa,
que foi preparada e santificada para ser com Jesus as testemunhas da verdade. É a grande vencedora que alcançou um grau elevado de santidade, virtude, sabedoria e poder. Portanto, alcançou a plenitude de Jesus, cumpriu-se nela as promessas de nosso Senhor, escrita pelo apóstolo São João no livro do Apocalipse, sobre o santo vencedor, ao dizer: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre esta pedrinha escrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então a Santa Vó Rosa, ela recebeu esse novo nome, que seria o nome de Consolador. Seria só ela que sabia, amados irmãos, quando ela estava aqui na terra ainda, ela não divulgava, mas ela já sabia que ela seria o Consolador. Então, pedrinha branca seria o quê? O seu galardão de Consolador, que iria lutar ao lado de Jesus no reino dos céus, para dirigir um povo ao Pai Celestial. Portanto, o santo vencedor teria um novo nome, ou um título, que somente seria revelado no tempo próprio à sua igreja. E continua Jesus prometendo ao que vencesse, ou seja, que cumprisse o nobre ministério de ser o representante dele na terra, para exercer a missão do outro Consolador, a segunda testemunha do grande poder de Deus. E continuou dizendo ao santo apóstolo, nas revelações do Apocalipse: ao vencedor que praticar até o fim as minhas obras, darei-lhe poder sobre as nações, e as governará com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila, do mesmo modo que também a mim foi dado por meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Portanto, um esplendor comparável ao próprio Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em outro trecho, diz o Senhor: ao vencedor faloei sentar-se comigo no meu trono, do mesmo modo que a venci e me assentei-se com meu Pai em seu trono. Então notem, amados irmãos, que essa promessa de Jesus, escrita pelo apóstolo São João no livro do Apocalipse, não seria para qualquer uma pessoa. Muito pôde entender que qualquer um pode ser o vencedor, mas não, tinha que ser uma pessoa preparada, uma pessoa realmente que nascesse predestinado, com um espírito forte, assim como nasceu a Santa Vó Rosa. Ela foi predestinada. Ela, ao nascer, recebeu um espírito forte, um espírito privilegiado, um cérebro perfeito, inclusive com o dom de discernir. E ela preservou em seu espírito essas virtudes divinas celestiais. Então, no tempo certo, Jesus pôde aparecer a ela e revelar a sua vontade, porque também encontrou na direção, na época, no início da igreja, aqueles dois, o bispo e a missionária, pessoas humildes, pessoas sinceras, para divulgar a palavra de Deus. Então note que foi tudo providência divina. Santa Vó Rosa, ela recebeu o grande galardão, e ela é um espírito vencedor que está no livro de Apocalipse. Esta expressão de Jesus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, quer dizer, quem tem humildade, sabedoria e esperança no cumprimento de sua palavra e promessa, e que conhece os sinais dos tempos, ouça o que o Espírito Consolador enviado por Jesus fala ao povo de Deus. Portanto, Jesus faz esta promessa a uma pessoa que seria formada por ele ainda em vida, no corpo aqui na terra, para revelar e ensinar tudo o que ainda faltava para ser revelado aos cristãos aqui na terra. A promessa era para o santo vencedor, que receberia o galardão de Consolador. Então não seria para qualquer um, seria para aquele que fosse vencedor. Santa Vó Rosa, ela deu prova, embora nasceu predestinada, mas ela provou em toda a sua vida, desde pequeno. Santa Vó Rosa nasceu consoladora, amados irmãos. Desde pequenininha ela já fazia o bem, a caridade, ajudava, como os irmãos conhecem a vida dela. Então já era consoladora, ela já consolava as criaturas, na sua infância. Então ela preservou essas qualidades. A pessoa deu um amor, um coração muito profundo, muito amante do bem, da justiça e da caridade. Então foi fácil Jesus formar nela o Consolador, foi fácil Deus formar nela o Consolador. Então ela recebeu esse grande galardão, por isso que ela é o Consolador. E é a santa que nós amamos aqui na terra, e cremos e falamos de convicção que ela é rainha nos céus e nos ajuda constantemente aqui na face da terra. Estimados irmãos e irmãs, qual é esta verdade que Jesus se refere no início desta mensagem e onde encontrá-la?
A verdade está na casa de Deus. Como diz São Paulo em sua carta a São Timóteo, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja igreja de Deus, vivo, coluna e baluarte da verdade. A verdade consiste nisto: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumprir estes mandamentos, cumpriu toda a lei divina. Então esse é o primeiro mandamento que nosso Senhor Jesus trouxe a essa terra. Portanto, este é o princípio da verdade que leva a criatura humana a ser feliz, porque a verdade é a prática do bem, da justiça e do amor. Na verdade, não há mentira, nem hipocrisia, nem injustiça, nem deslealdade, nem guerras, nem ódio, nem disputas e nem intrigas. É por isso que dizemos que a verdade procede de Deus, do seu divino Espírito e de Jesus nosso Senhor, e nesses tempos da regeneração é anunciada pela Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, por nosso santo irmão Aldo, sucessor do Consolador e supremo pastor desse rebanho, e por sua Igreja Apostólica, que é a coluna e baluarte da verdade. São Pedro ensina em sua carta sobre a santidade no amor e na caridade fraterna, dizendo assim: depois de haverdes purificado as vossas almas na obediência à verdade, para um sincero amor fraterno, amai-vos intensamente uns aos outros com afeição pura, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptíveis, pela palavra viva e eterna de Deus. Foste regenerado, diz São Pedro, a vida espiritual por meio da semente incorruptível que é a palavra de Deus, que é a pregação do Evangelho do Reino dos Céus, pregada e ensinada nesses dias por nossa Igreja Apostólica, conforme Jesus transmitiu à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que nos ensinou durante 44 anos e em que esteve fisicamente entre nós. Este preciosos ensino que são a base doutrinária desta Igreja Apostólica. E sobre o comportamento como próximo, continua o amado apóstolo dizendo: finalmente sede todo de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes a bênção por herança, pois na verdade quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios pronunciem falsidade, afaste do mal, pratique o que é bom, busque a paz, siga, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua súplica e oração, mas afaste o Senhor é contra o que faz o mal. Portanto, prezados irmãos, aí está a verdade do reino dos céus, que obedecendo com amor, serão muito felizes e abençoados, e no final de sua jornada aqui na terra, herdarão o reino dos céus e viverão eternamente e felizes na glória celestial. Então aí está, amados irmãos, essa linda mensagem, uma mensagem muito extensa, mas falando sobre a verdade do reino dos céus, e todo aquele que é da verdade precisa ser neste mundo a verdade, porque, amados irmãos, que adiantaria eu conhecer a verdade? A verdade nos libertou, como diz Jesus, conhecerei a verdade vos libertará, mas se ainda eu vivo ainda no erro, no engano e na falsidade, às vezes eu penso que eu estou sendo falso com Deus, ou com a Santa Avó Rosa, ou com o Santo Irmão Aldo, mas não sendo falso comigo mesmo, estou enganando meu próprio coração, o meu próprio espírito, de estar no caminho da verdade, mas ainda praticar o caminho largo, o caminho da perdição. Então, pense muito bem, essa igreja do reino dos céus, como disse, o seu tempo aqui na terra é passageiro, ela vai passar, e feliz aquele que praticar a verdade, toda a verdade do reino dos céus. Então guarde essas palavras no seu coração, porque temos mais um hino para ser ouvido pelo nosso irmão do coral. Guardem, amados irmãos, e pratique sempre a verdade, sejam exemplo neste mundo, sejam luz, para que realmente a humanidade encontre e siga a verdade que é esta igreja
apostólica. Vamos ouvir ainda pelo coral um hino que diz assim: ser apostólico é assim. Mais uma noite se finda, um novo dia ressurge. De joelhos me coloco e com o Pai começo a falar, agradecendo pela boa noite, pedimos bênçãos para um novo dia, e nesse gesto de fé, para mais um dia já estou preparado. Do meu lar para o trabalho eu vou, no caminho estou sempre a orar, porque o inimigo de longe está me olhando, tentando no meu caminho atravessar, mas com a força da oração todo mal se desfaz, e assim eu continuo com Deus no coração.
ser apostólico é assim, prudente no que faz. Queridos irmãos, chegamos ao término de mais uma santa reunião. Eu agradeço sua presença, o seu silêncio, sua reverência para com Deus nosso Pai. Agradeço o trabalho de nossos irmãos obreiros, companheiro de ministério, diácono, diaconisa. Agradeço nosso irmão músico, regente, coralista. Enfim, fizeram para nosso Deus, para nosso Pai Celestial. Agora iremos fazer oração para encerrar nossa reunião. Eu, por gentileza, convido a todos a ficar de pé o que puderem. Queridos irmãos, momento muito oportuno para orarmos e entregarmos nossa oração a Deus nosso Pai, porque os santos e anjos estão conosco, com o Santo Irmão Aldo, com nossa Mãe Maria Santíssima. Santa Voz está aqui e levará a nossa oração até ao nosso Pai Celestial. Aquilo que precisar, peça com muita fé e muito fervor. Vamos então orar. Glorioso Deus, eterno Pai Celestial, muito felizes chegamos ao término de mais uma santa reunião, onde contamos com a Tua presença, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, Divino Espírito Santo. Louvamos também Jesus, o Teu Filho amado, porque sabemos que veio a esta reunião com a nossa Mãe Maria Santíssima. Louvamos a Senhora, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e também o nosso querido Santo Irmão Aldo, pastor deste rebanho apostólico, profeta de Deus. Aqui está o Teu povo, em oração, Santo Irmão Aldo. Eu não sei o que eles estão pedindo, o que cada um precisa, mas o Senhor conhece a vida de cada um e o que cada um está precisando. Dá a eles, ó Irmão Aldo, ajuda, dá a ele a bênção dos céus, e o que for de justiça possa conceder a eles. Também aqui, Santo Irmão Aldo, Santa Bendita Avó Rosa, aqui está nomes de pessoas que colocaram aqui. Se estão aqui porque precisa da Tua graça, da Tua ajuda, Santa Avó. São vários nomes, vários problemas. Senhora Avó, tem todo o poder que recebeu do Pai, dos céus e na terra, e pode ajudá-lo e ajudar essas pessoas que estão passando tão difícil aqui na terra. Tenho certeza que essas pessoas serão alcançadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Santa Avó Rosa bendita. Agora, Santa querida Avó, Santo querido Irmão Aldo, despeça os Teus filhos que irão para o seu lar, dando a eles um bom retorno, um bom regresso, livrando de tanta maldade deste mundo, dando uma boa noite de descanso, e que amanhã eles possam estar aqui novamente para louvar e glorificar Teu santo nome. Queridos irmãos, tenham fé, recebam de Deus nosso eterno Pai Celestial as bênçãos do Teu Divino Espírito Santo, de Jesus, o Teu Filho amado. Recebam as bênçãos da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz seja a todos. Está encerrada a nossa santa reunião. Amém. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.